Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Luiz, professor de História da Rede Pública Estadual de Ensino, e este é o canal Que História é Essa? Um canal de educação, cultura, entretenimento e um pouquinho de política às vezes. No vídeo de hoje eu decidi falar de um tema que tem envolvido a minha vida nas últimas semanas, que é o local do meu novo trabalho. Eu, que sou um professor de História, acabei virando um professor de tecnologia, ou pelo menos um educador num espaço que trata de tecnologias, um espaço chamado de Centro de Inovação da Educação Básica Paulista, o CIEBP. E se você está curioso para saber sobre esse projeto, ou se você não está, você está completamente boiando e eu joguei essa sigla aí na sua cabeça, esse vídeo é para você. Então vamos conhecer um pouco mais sobre esse trabalho que ninguém perguntou? Vamos lá! Bom, gente, então o vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o meu novo local de trabalho, sobre um espaço que ainda é pouco conhecido da população aqui de São Paulo e muito menos ainda do resto do Brasil, que é uma iniciativa inovadora chamada de Centro de Inovação da Educação Básica Paulista, ou CIEBP. O CIEBP, ele é, primeiro, né, vamos para a definição, o que é, né, o que se trata. Ele é tanto um órgão do governo, uma instituição, ou seja, uma parte, né, um organismo ali de referência, como ele também é um lugar, um espaço físico. Ele fica localizado na rua Padre Chico 420, na escola Zuleika de Barros, uma escola estadual. Então uma parte da escola foi reservada para construir um espaço de referência para testar e aplicar conceitos ligados ao ensino mediado por tecnologias. Então, para eu tentar resumir aqui um pouco desse conceito, se trata de um lugar onde a gente utiliza alguns ferramentais que não tem em escolas, como por exemplo toda uma sorte de computadores, impressora 3D, cortadora a laser, bastante sucata que tem nas escolas, né, papelão, materiais recicláveis, cola quente, etc., mas com muito mais aplicação e muito mais desenvoltura que se vê nas escolas e nas salas de aula. Então você tem toda aquela questão da cultura maker, que é para você fazer, para você modificar, para você customizar, tanto sejam coisas ligadas à área da tecnologia, softwares, né, programas de computador, como coisas próprias, né, cultura maker tanto sobre fazer e modificar coisas virtuais como coisas palpáveis, beleza? Nesse sentido, é bem parecido com o Fab Lab. Não sei se vocês já ouviram esse termo, né? Fab Lab, que é o lugar onde tem as impressoras 3D, etc. Mas é muito mais do que isso, né? Então é um espaço de referência para tratar do ensino de tecnologias. No caso do CIEBP, ele está integrado ao governo estadual de São Paulo, né? O pessoal que trabalha lá, assim como eu, são professores afastados dos seus cargos, então professor de história, professor de ciências, professor de artes, professor de biologia, professor de filosofia. A gente é afastado da nossa área de atuação ali como professores de sala de aula. A gente vai para esse espaço, né? Acho que são 15 a 20 profissionais aí que estão junto comigo, e a gente monta trilhas educativas e formação, ou melhor, a mentoria para professores. Então, as pessoas elas visitam o espaço. Nesse aspecto, o espaço é parecido como um museu, como um catavento cultural, né? Que as pessoas vão visitar, vão passar por uma experiência e vão aprender algo novo na prática, né? É aquele setor do museu mais interativo. E tem toda uma metodologia de como acompanhar. A escola se inscreve, né? Ela vai lá, o transporte fica por conta de cada instituição. E qualquer escola pode fazer isso, tá? Não precisa ser uma escola pública, não precisa ser escola municipal, estadual, particular. Você agenda, se tiver à disposição, você marca e você vai lá. E aí você tem toda uma trilha, todo um caminho onde você vai passar por 6 espaços, né? Essa é a ideia, são 6 espaços diferenciados e cada espaço vai tratar de um assunto especial ligado à tecnologia. Além disso, esse espaço ele elabora materiais, né, a gente está vendo isso aí, para realmente replicar esse conhecimento que a gente tem ali com as nossas ferramentas e com as nossas experiências. É bem interessante falar sobre como ele é diferente de um Fab Lab, porque o Fab Lab parece mais um espaço de experimentação mais ligado às máquinas que tem lá, mas o Centro de Inovação é ligado às pessoas que estão lá e também as experiências e os conhecimentos gerados a partir do ensino mediado por tecnologias. Então é uma iniciativa do governo estadual para realmente espalhar essa ideia de um ensino com tecnologias para toda a rede de ensino, sejam com materiais de baixo custo, como por exemplo papelão e cola quente, ou até mesmo computadores, impressoras 3D e etc. Porque o conhecimento de tecnologia ele começa de uma maneira bastante teórica, né? É preciso compreender primeiro o que é a tecnologia para você partir, então, para mexer com máquinas mais complexas, né? Então essa seria a ideia desse espaço. A gente produz o material, a gente recebe pessoas, a gente replica esse conhecimento e assim funciona.
Agora eu vou falar um pouco sobre como a gente então recebe as pessoas e também como a gente replica esse conhecimento na rede, se você ainda estiver aí nessa minha explicação tanto quanto confusa, né? Bom, primeiro, como é que a gente recebe as pessoas? Tem duas formas de receber. A gente pode receber grupos de professores que vão lá e passam pelos espaços, passam em tempos de 20 minutos, e nesses 6 espaços elas vão receber orientações e sugestões de como trabalhar o tema em sala de aula. Seja coisas que elas podem fazer em sala de aula, com papelão, recicláveis, etc. Ou mesmo coisas que elas podem fazer levando os alunos delas lá para o espaço para tratar com máquinas que só tem lá. Por exemplo, a gente tem licença de Minecraft Educational, né? Dá para trabalhar com Minecraft lá. Além das supracitadas aí, impressoras 3D, porque é o grande chamariz aí da cultura maker, né? Você fazer o seu próprio objeto e você conseguir levar algo consigo, né? Então teria essas possibilidades. E também dá para receber alunos em espécie de aulas de 40 minutos. Então você vai lá, tem uma aula dentro de um espaço maker, aprendendo a mexer com tecnologia, aprendendo a mexer com computação, e você acaba saindo com uma bagagem a mais. Então sua escola marca, leva você lá e você passa por esses espaços, por essas 6 salas, né? E você tem uma espécie de aula mais tecnológica, por assim dizer. Outra forma também de espalhar esse conhecimento é o programa Mão na Massa, e inclusive eu deixo aqui a sugestão para você que quer conhecer mais sobre o centro, procure Mão na Massa no Centro de Mídias. Acho que eu vou deixar aqui a playlist com todos os vídeos que a gente coloca, porque isso é transmitido à 1 da tarde, onde não tem aulas obrigatórias no Centro de Mídias, mas se você estiver logado lá em qualquer série, você consegue assistir o que a gente transmite. A gente transmite lá do próprio espaço, a gente mostra um pouco lá, é meio que nossa propaganda, né? Toda terça-feira a gente faz essa meio que propaganda aí, mostrando as coisas que são feitas no centro, né? E você pode ver essas aulinhas na playlist do Centro de Mídias. Mas enfim, eu falei muito sobre essa questão dos 6 espaços e aqui cabe eu explicar um pouco sobre cada um deles e o que funciona em cada um, né? O primeiro seria o Hub de Inovação, que fala um pouco sobre a economia criativa, essa questão de startups, de novas formas de negócio, de organizações sociais e também de como criar projetos, né? Ou seja, a gente dá um caminho prático, institucional aí para o aluno, de como ele vai resolver problemas da comunidade dele, ou mesmo de como ele vai multiplicar seus conhecimentos e também ganhar dinheiro, é claro, né? Porque ninguém é de ferro, e como se inserir no mercado de trabalho numa nova realidade. Então o Hub de Inovação trata disso, de startups, de empreendedorismo e etc, né? Esse seria um espaço 1, e aí você tem atividades ligadas a isso. O espaço 2 é de computação na prática, que é ao qual eu pertenço, que vai lidar com uma computação criativa e narrativas digitais, que é a ideia por trás da ideia, por assim dizer. Como você vai fazer um jogo, quando você vai fazer um programa, existe todo um processo criativo que precede a técnica. Como assim? Se você vai criar um jogo, você tem que ter uma ideia por trás, né? O que você quer conseguir com esse jogo, né? Quais são os objetivos? O que o personagem vai fazer? E aí, quando você tem essa ideia, quando você cria essa ideia, aí você parte para a programação. Como é que eu faço esse jogo funcionar? Qual que é a melhor ferramenta para utilizar? E assim por dizer, né? Então, a gente trabalha muito com aprendizagem baseada em desafios, né? Com jogos, com gincanas. A gente mostra exemplos, né? Essa é a ideia da computação na prática. Um outro espaço ali também seria a questão de uma cultura de prototipagem, né? Mais rudimentar, que é você montar protótipos, máquinas feitas com objetos simples, como por exemplo papelão, recicláveis, cola quente, carrinhos com energia mecânica, né? Usando molas, usando elásticos, né? O carrinho sustentável, que foi um que foi produzido anteriormente. Então é uma prototipagem mais simples, né, ligada à construção de pequenos robôs e coisinhas assim, que são muito ligadas à cultura maker, né? Quando você pensa em cultura maker, você pensa nesses pequenos objetos ali, né? Nós temos também uma computação mais simples, computação simplificada, uma programação simplificada, que já seria a extensão dessa área de fazer programas, né? Então você sai daquela concepção que, por exemplo, na minha sala é de fazer as ideias por trás da máquina, e aí você entra nas linguagens, né? Que linguagem de programação você vai usar? Como você vai entender e interpretar essa linguagem? É um espaço que vão trabalhar com Minecraft, com Scratch, com MakeCode, né, do Microbit. Então são jeitos de você começar a fazer os seus primeiros programas, os seus primeiros protótipos, e até mesmo programar máquinas, né? Eles têm motorzinhos ali ligados no Arduino, então eles conseguem transformar o programa em algo concreto ali, em alguns objetos até, em alguns protótipos eletrônicos.
E a última sala, por fim, seria da impressora 3D, que é uma prototipagem mais avançada, né? E a cortadora a laser, que você consegue fazer também objetos, assim como na prototipagem de papelão e de objetos, que também é a mesma coisa, assim, né? Você começa com uma ideia e você vai elaborando o projeto, e eles ensinam como fazer essas questões e manipular os programas necessários. Então esses seriam os 6 espaços, né? Que você vai aprender sobre programação, prototipagem, criatividade, etc. E também tem, é claro, a sala de mídias digitais, que vai falar de iPad, vai falar de audiovisual, vai falar de mídias e de redes sociais, né? Como você vai multiplicar esse conhecimento. Percebe que é um todo orgânico, né? Vai falar de mercado de trabalho, de comunicação, né? De como você vai comunicar essas ideias, de produção. É tudo muito ligado e muito orgânico. É uma ideia sensacional. Ainda está no começo, né? Por assim dizer, estamos desenvolvendo. E esse vídeo tem até um intuito de multiplicar e divulgar essa ideia para que, enfim, os órgãos públicos competentes saibam que é uma iniciativa interessante. É claro, se você achar interessante. Se você não achar interessante, você como cidadão tem todo o direito de protestar, né? Mas enfim, fica aí o convite, se você quiser entender melhor e até conhecer o espaço, você que é da região aqui de São Paulo, seja qual for a sua escola, se você tiver disponibilidade de chegar ali na zona oeste de São Paulo, você já é o público-alvo, né, em idade escolar, fale com a sua escola, mande um e-mail, agende uma visita e você vai saber um pouco mais sobre esse espaço tão interessante. Afinal, é uma política pública, é para todos, né? Seja você quem for. No mais, eu fico por aqui. Meu nome é Luiz. Se você tiver dúvidas, esse vídeo ficou um pouco confuso, né? Porque eu falei meio de cabeça aqui. Pode deixar sua mensagem e até a próxima.